Tem que olhar para os dois. Bom, vamos ver. Tem ninguém ainda. Tem um, dois. A Alba. Oi, Alba. Ô, gente, também tô no YouTube, viu? No YouTube da paróquia. É da paróquia ou é o meu? É o meu YouTube. O Jurandir está aqui comigo. Então, por isso eu tô olhando para um lado. Aqui é para o Facebook. Oi, Cláudio. Aqui é pelo Facebook e aqui é pelo YouTube. É que eu tenho duas telas aqui e tenho o celular ali, tenho o Jurandir aqui do meu lado e aqui na minha mão eu tenho o Valmor. O Valmor é o meu ratinho, tá? Então é isso aí. Dá pra ver então nos dois. O YouTube meu o meu YouTube é Mauro Negro, tá? Mauro Negro, acho que é isso aí, tá bom? Mauro Negro, é só isso aí, Mauro Negro, tá? Então quem quiser acompanhar lá é bom. Silvia Letícia, Márcia Escudilho, Ercília, quem mais? Raquel, Marlene, olha, Maraneri, Josi, Júnior, Alba e um bocado de gente mais aqui que eu já não sei como é que faz para ver, mas é isso aí, tá bom? Então boa noite para vocês. Agora é 8h15. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu queria que vocês dassem... Tá um monte de coraçãozinho subindo ali no Facebook. Mas eu queria que vocês me dessem um retorno se... Olha a Márcia ali. Se tá bem, manda um ok, que aí eu sei se tá boa a transmissão, tá? E vamos tentar. Olha a Solange, a Márcia, a Ercília, olha quanta gente ali, tá? E no YouTube não tem ninguém até agora, me parece, né? Mas é possível também, tá bom? Então tá, nós estamos vivendo esse momento de dificuldades, né? De situação complicada aí com a Covid-19 e nós vamos tentar então fazer a nossa parte como já estamos fazendo, né? Eu estou dando aula por esses canais aqui, pelo YouTube, por outros canais. A Marta também está, a Laura Gucci, olha quanta gente que está entrando, somos 38 agora, somos bastante, né? Então vamos usar este canal para a gente poder fazer alguma coisa oportuna, né? Eu estou aqui com o Jurandir, que está me dando uma assessoria enorme na questão dessa linguagem e do uso dos equipamentos, né? Você precisa de uma Bíblia, Jurandir. Olha aqui, é uma Bíblia aqui. Essa vermelha é uma Bíblia. Eu não sei se para você vai faltar luz. Deixa eu ligar uma luz para você, para que você tenha luz, para não ficar assim, né? Aqui tudo tem muita coisa aqui.
Esse aqui é o meu escritório de trabalho, né? Não escritório pastoral da paróquia, mas escritório de trabalho. Tá bom. Que horas são? Quase 8h20. Vamos começar a esquentar um pouquinho? Ivone, bem-vinda. Josefa, Albina, bem-vinda. E já faz um belo tempo nós começamos a ver o Evangelho segundo Mateus, tá? E o Evangelho segundo Mateus, então nós fizemos uma introdução, e nessa introdução ao Evangelho segundo Mateus, eu vou me ajeitando aqui com a câmera, né? Conceição, bem-vinda, Alice, Sandra, olha Sandra, bem-vinda Sandra também, Sandra nos acompanhou na Terra Santa e na Itália, que beleza. Elaine, olha Elaine aí, bem-vinda, né? Um monte de gente que tá aí. Avelino, nossa, agora eu vou ficar olhando o nome de todo mundo aí. Na missa, João Miranda, bem-vindo. Na missa eu não posso... Isso, obrigado, Jurandir. Na missa eu não posso ficar falando o nome do povo, mas aqui eu posso, né? Então, tá bom. Vamos nessa, né? Bom, vamos começar um pouco, de novo, a conversa sobre o Evangelho do Mateus. Então, alguma coisa que eu já falei eu vou repetir, outras coisas eu vou falar pela primeira vez, tá? Então, lembra que tem mais gente aqui acompanhando o Facebook do que na aula, quando a gente tem a aula aqui no salão, né? Olha aí, tá vendo? Que bom. Mateus é o evangelho que foi mais usado na igreja antiga. Mateus foi o evangelho mais usado na igreja antiga. Jurandir, onde é que eu olho aqui? Porque eu tô olhando... Cadê a câmera desse aqui? Tá aqui, eu acho. Então, aí tá o meu... Isso, melhor aí, né? Então, Mateus foi o evangelho da igreja antiga, mais usado na igreja antiga. E esse uso da igreja antiga tem vários motivos, mas talvez o motivo mais marcante do uso do Evangelho segundo Mateus, mais intensamente do que os outros evangelhos na igreja antiga, foi o fato de que ele é um evangelho catequético. Quer dizer, ele se presta, ele é muito prático, ele é muito bom para ser usado na catequese, né? Então, esse uso na catequese, porque ele é um evangelho que traz catequese. Então, esse uso na catequese fez com que ele ocupasse um lugar de destaque. Inclusive, no cânon, lembra que cânon é a relação dos livros bíblicos. O cânon é a relação dos livros bíblicos, a ordem dos livros bíblicos. Então, no cânon do Novo Testamento, o Mateus está em primeiro lugar. De maneira que quando a pessoa já vai para o Novo Testamento, já dá de cara com o Mateus, por causa da conotação que ele tinha eminentemente catequética. E aí, nesse ponto, vou lembrar de novo uma coisa que eu repito um bocado nos encontros que a gente tem de formação, que é o seguinte: os evangelhos não são biografia. Se fosse biografia, então seria uma biografia mal feita, porque é muito limitado, é muito curto o que ele apresenta da vida do personagem. É muito restrito. Na realidade, os evangelhos são o essencial. Tem, inclusive, um livro, que me parece que é um livro, O Essencial de Jesus. O Essencial de Jesus. É um livro que eu devo ter em algum canto aí, mas O Essencial de Jesus. Na realidade,
os evangelhos são o essencial a respeito de Jesus. É isso aí. E esse essencial tem dois aspectos, tem duas realidades, tem duas vertentes. A primeira é a vertente do querigma. Querigma quer dizer anúncio, querigma quer dizer proposta, quer dizer exposição, quer dizer apresentação. É basicamente anúncio, é isso que quer dizer querigma. E catequese quer dizer ensino. Então, o ensino vem depois do anúncio. Primeiro o anúncio, depois o ensino. O anúncio é o essencial, o elementar, o fundamental, o indispensável. O ensino é aquilo que vem depois do essencial, do fundamental, do elementar, né? Então, o Evangelho de Mateus, ele foi organizado para ser um querigma e um anúncio. Perdão, um querigma e uma catequese. Um querigma e uma catequese. Isto é, um anúncio fundamental e um ensino a respeito deste anúncio. Eu já apresentei este argumento, eu estou repetindo algumas coisas que eu já havia falado em outras ocasiões na nossa escola bíblica aqui ao vivo e a cores. Agora nós estamos aqui, teoricamente também ao vivo, né? E a cores também, mas através da transmissão, não de modo imediato, né? E tem muita gente entrando, muita gente mandando, inclusive, uma saudação para mim. Muito obrigado pela vossa participação. Então, eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. Vamos ver um exemplo de um querigma seguido de catequese. Então, pega no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, no versículo 1. Lembra que eu falei também várias vezes? Que muitas vezes o título do livro bíblico é o primeiro versículo. No caso de Mateus, é perfeitamente isso. Então, o primeiro versículo é: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, este é o título do Evangelho segundo Mateus, né? Esse é o título. E este título é um anúncio, este título é um querigma. Ele está propondo, ele está anunciando, ele está indicando que vai fazer um evangelho, segundo um evangelho que prova, que confirma que este Jesus, olha, primeira ideia, Jesus é o Cristo, então Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Ou melhor, ao contrário, filho de Davi, filho de Abraão. Então, este é o anúncio, esta é a tese, esta é a ideia. Agora, como é que esse negócio é ensinado? Como é que eu posso compreender este anúncio? Eu compreendo a partir do ensino. Então, para este anúncio, existem 3 ensinos, existem 3 catequeses que Mateus apresenta. Primeira catequese, veja aí na sua Bíblia, tem que estar com a Bíblia na mão, hein? Então, a primeira catequese é essa do capítulo 1, versículo 2, até o versículo 17. É uma catequese longa e que para nós não é que é tão assim, interessante e emocionante, porque é uma catequese que tem nomes, então tem nome para todo canto. Mas o que é legal é que são 3 séries de nomes e cada uma destas séries de nomes tem 14 nomes. São 3 grupos de nomes e em cada um desses grupos 14 nomes. Isso tem uma lógica, porque na mentalidade judaica os números são significativos. Hoje a gente não pensa muito deste modo,
porque a gente tem o celular que lembra para nós dos números, né? Muitos de nós não sabemos nem o nosso número de telefone. A gente tem que olhar no celular para saber qual é o número que a gente tem. Mas alguns assim que são velhos, que nem o Jurandir que está aqui comigo, né? Também como eu. Então, alguns nos recordamos de uma agendinha. Lembra aquela agenda? Que a agenda, então ela tinha as páginas, né? Aí a gente abria e de vez em quando uma página saía e entrava num lugar errado. Então você pegava a letra V entre a letra B e a letra J, que está completamente fora da ordem. Mas estava lá, a agendinha. Eu tenho umas agendinhas por aí perdida também. Então a gente usava os recursos de memorizar as coisas. Agora a gente anota tudo, tira foto, né? Então tudo ficou mais fácil. Por isso a gente não utiliza tanto a memória. Isso não é legal. Eles utilizavam a memória e usavam números. Então a presença dos números aqui tem significado. Não é um significado místico, extraordinário, só conhecido por uma elite. Não. É conhecido por aqueles que podem ler o texto. E quem pode ler o texto? Aqueles para o qual o texto foi feito. E o Evangelho de Mateus foi feito para judeus que aceitaram o personagem Jesus. E o aceitaram como? Aceitaram como Cristo, como filho de Davi, como filho de Abraão, que é o título que nós acabamos de ler e que é o querigma. É isso aí, é o querigma, né? Então, este querigma, este anúncio, ele é explicado, ele é proposto, ele é ensinado por 3 catequeses. E eu estou aqui mostrando as catequeses para vocês. A primeira catequese é a genealogia de Jesus, que vai do versículo 2 até o versículo 17. Então, nesses versículos, a gente tem uma catequese. E eu já falei, vou repetir agora, é meio assim, sem graça essa catequese, porque ela é bem uma catequese para quem está preparado para esta informação, para este ensino, que são judeus e que estão ligados às tradições que são as tradições judaicas, de modo que eles que têm a origem judaica vão entender esta catequese, que eu repito, tem uma estrutura numérica, são 3 grupos de nomes e cada um destes grupos tem 14. E por que eu estou insistindo nisso? Porque a chave para compreender isso tudo é o personagem Davi. Davi, que em hebraico se escreve e se diz Dawid, são 3 letras. É uma letra Dalet, é uma letra Waw, é outra letra Dalet, em hebraico. 3 letras. Então, 3 séries de nomes. E as letras hebraicas, elas equivalem a números. Vocês conhecem número romano? Já viram números romanos? Eu gosto muito de números romanos. Acho que eles são, assim, bem chiques, né? Bem, assim, bonitos, né? Então, de vez em quando eu uso o número romano. O número romano usa letra. Então, os gregos, os hebreus também usavam as letras para significar números. Então, as 3 letras que formam a palavra Dawid, que é o nome Davi, somadas, o valor de cada uma delas dá justamente 14. Então, a pessoa que está fazendo a leitura ou que está ouvindo o texto e que está já formada no modo de pensar judaico e agora cristão, entende de imediato, entende que o personagem Jesus está intimamente ligado a Davi. Por quê? Porque Davi é o Messias. Davi é o que foi escolhido para ser o líder político, líder religioso, líder militar, líder econômico, líder cultural, é o grande líder, né? Eu tenho um pouco de receio de usar essa expressão, grande líder, porque ela não soa muito bem para quem conhece história
mas enfim, vou tirar o grande e vou dizer, é o líder para o povo que espera, então, o Messias. Então, esse Messias, ele vem da família de Davi. E a família de Davi é a família de Jesus. E este é o evangelho de Jesus, que é o Messias. A palavra Messias é Cristo, Cristo é Messias, só que Messias é de origem hebraica e Cristo é de origem grega, mas no final é a mesma coisa. Então Jesus, Messias, que é o filho de Davi, está sendo dito isso com a genealogia, e que é o filho de Abraão. Agora, como é que esse Jesus aí apareceu? Vem a segunda catequese. Olha lá no capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25. É a segunda catequese. A primeira catequese, do versículo 2 ao versículo 17. A segunda catequese, do versículo 18 ao 25, mostra a origem de Jesus. Uma origem que depende da decisão humana. Então não é um anjo que caiu do céu. Não é isso não. Aliás, a carta aos Hebreus, que como o evangelho de Mateus também foi escrita para judeus, a carta aos Hebreus insiste muito nisto. Anjo nenhum caiu do céu, anjo nenhum se fez homem e entrou na história, anjo nenhum foi a salvação. Então o anjo pode comunicar, porque a função do anjo é essa, comunicar. E eu estou falando aqui do ponto de vista bíblico. Eu não estou falando aqui do ponto de vista devocional, do ponto de vista cultural, porque hoje tem, até alguns anos atrás era um pouco mais forte essa ideia, mas hoje tem uma ideia muito forte, uma presença muito forte de anjo para tudo quanto é canto. Até alguns anos atrás era mais ainda. Então, anjo em cima da pia, debaixo do sofá, anjo para todo canto. Tá, tudo bem, eu não quero aqui criticar a devoção e o costume de ninguém. Mas acontece que a carta aos Hebreus diz, olha, anjo é para comunicar. Quem salva é o Cristo. É isso que o texto bíblico nos ensina. Então tem um anjo que entra aqui na história sim, que se comunica para José. Então a explicação para o leitor de Mateus de que Jesus é o Cristo, é o filho de Davi e é o filho de Abraão, a explicação vem em 3 catequeses. A primeira catequese é essa da genealogia, a segunda catequese é esta da anunciação a José. Observem, a anunciação a José. É José que recebe o anúncio. E a terceira catequese, dividida em duas partes, até alguns autores dizem que não é uma catequese, mas são 2, então nós teríamos 4 catequeses e não 3. Eu ainda estou insistindo numa catequese inteira no capítulo 2, que tem 2 lances. O primeiro lance é a aceitação e rejeição. Jesus é aceito e rejeitado. Aceito pelos magos, que não tem nada a ver com o povo da aliança, e rejeitado por Herodes, que deveria aceitar Jesus, junto com Jerusalém. Esse é o primeiro cenário, a primeira parte da catequese. A segunda parte da catequese é que Jesus precisa refazer o caminho que uma vez Moisés fez. Então, não só Moisés, mas os patriarcas. Os patriarcas desceram para o Egito, liderados por José, chamados por José, e foram os 12 filhos de Jacó, foram para o Egito. Lá no Egito, então, eles cresceram, se multiplicaram e depois, liderados por Moisés, voltaram para a sua terra. Então, Jesus precisa, de alguma maneira, refazer este caminho. Este é um tema teológico e ligado às tradições hebraicas.
porque o Evangelho segundo Mateus está sendo escrito para judeus. Judeus que aceitam Jesus como o Messias, como o Cristo. Então, um anúncio, um querigma. Então, livro da origem de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este é o querigma, este é o anúncio. 3 catequeses que ensinam, que ilustram, que explicam como é que este Jesus é, de fato, o Cristo, é filho de Davi e é filho de Abraão. Então, essa é a dinâmica do Evangelho segundo Mateus. Claro que aqui, como eu mostrei para vocês, tá fácil até da gente entender do modo como eu acho que até que tá fácil. O problema são os outros textos. E aí, para os outros textos, a gente vai precisar dar uma olhadinha nas marcas que o texto tem e que indicam a separação. Então, o Evangelho de Mateus tem partes. E a gente vai agora descobrir aonde que ele se articula. O primeiro momento, a primeira articulação, está logo ali no final do capítulo 2. A última parte do capítulo 2. O último versículo. Não é nem o último versículo, é a última parte do último versículo. São as últimas palavras. Ele será chamado Nazoreu. Então tem Nazoreu, outra tradução seria Nazareno, outra tradução seria então Nazareu, Nazareno, Nazir. Na realidade, o que está aqui escrito é a ideia de Nazir. Então, o Evangelho de Mateus, ele utiliza uma palavra que pode servir em 2 sentidos. Tanto no sentido de nazareno, como gentilício. Gentilício é um adjetivo relativo à origem da pessoa. Então, por exemplo, Jurandir, aonde você nasceu? Então, o Jurandir, que está aqui comigo me ajudando, diz que nasceu em São Paulo. Então, ele é paulistano. O gentilício do Jurandir é paulistano. Né? E o gentilício de quem nasceu em Santos é santista. Né? Não do time de futebol, mas da cidade. E por aí vai. O gentilício de quem nasceu no Rio de Janeiro é carioca. Né? Então, o gentilício, o adjetivo da origem. Então, o nazareno pode ser o gentilício de Jesus, porque ele nasceu em Nazaré. Então, isso pode ser um modo de explicar Nazareu ou Nazareno. O outro modo de explicar a ideia de Nazareu ou Nazareno está ligado ao conceito de Nazir. Nazir. Nazir é alguém que se dedica de um modo especial a seguir as tradições judaicas. Então a gente poderia identificar o Nazir como um consagrado. Então o autor do Evangelho de Mateus está dizendo, aqui está o início da história do consagrado, do homem especial, daquele que é decididamente o que se espera, é o Nazir, é o Nazoreu. E ele diz que os profetas, diz assim, ele foi para Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareu. Ocorre que ninguém sabe onde é que está essa profecia. Ninguém nunca achou essa profecia em nenhum livro bíblico. Então, da onde que o Mateus tirou isso daqui, a gente não sabe. Por isso que a ideia mais forte aqui não é tanto da origem gentílica de Jesus, da origem da onde ele vem, e sim da sua identidade, da identidade de Nazir, de um homem dedicado a coisas que são maiores que o dia a dia, o cotidiano, as necessidades, as realidades. Então, o homem que está enxergando mais, está mais à frente, é bem a figura do Messias. Então, aqui já tem uma marquinha de texto.
Agora, a outra marca de texto que mostra a articulação do Evangelho segundo Mateus, nós vamos lá para o capítulo 7. Desculpa que eu estou um pouquinho com rouquidão. Capítulo 7, versículo 28. Olha a fórmula estereotipada. Os autores antigos, eles não tinham o recurso que nós temos de capítulo, de versículo. Originalmente, o Antigo e o Novo Testamento não tinham capítulos e versículos. O Antigo Testamento tinha alguma coisa parecida com capítulo, é verdade. O Antigo Testamento tinha o Pentateuco, a Torá. Então, Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, o Deuteronômio, ele era e ainda é, entre os hebreus, dividido em várias partes. E cada uma dessas partes era lida durante o ano. Então tinha uma certa divisão, sim. Mas não coincidem com os nossos capítulos, não. Às vezes coincidem, às vezes não. Os outros livros não tinham divisão e no Novo Testamento não tinha divisão. As divisões são bem mais recentes. Então, como é que o sujeito que estava lendo sabia que havia uma articulação, que havia uma nova etapa da leitura que ele estava fazendo? São marcas de texto. E a marca de texto de Mateus é essa aqui, ó. Aconteceu que, ao terminar Jesus estas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. Então, Jesus, ao terminar estas palavras, quer dizer, depois daquela introdução, então introdução, capítulo 1 e 2, os dois capítulos. A introdução, capítulo 1 e capítulo 2. Então essa é a introdução do Evangelho segundo Mateus. Primeira parte do Evangelho de Mateus. Primeira parte. Do capítulo 3, versículo 1, né, até o capítulo 7, versículo 29. Até o capítulo 7, versículo 29. Então, é a primeira parte. E essa parte tem um conjunto de ensinamentos, que tem um conjunto de informações que a gente eu vou chamar assim, formação do discípulo. Então, primeira parte, do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 28 e 29. Formação do discípulo. Segunda parte agora, do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1. Olha, que não coincide. Olha como é que é o capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Naquele capítulo, no capítulo 7 estava, que nós vimos que é o final da primeira parte. Aconteceu que, ao terminar Jesus estas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. E agora, no capítulo 11, versículo 1, quando Jesus acabou de dar instruções a seus discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Então, mais uma vez, a ideia de que Jesus está ensinando. Então, Jesus está ensinando. A primeira parte, Jesus ensina os discípulos. Nesta parte, Jesus está fazendo um ensino missionário. Enquanto a primeira parte era um ensino dos discípulos, agora nós estamos vendo um ensino missionário. Tá bom? Terceira parte agora. A terceira parte começa no capítulo 11, versículo 2, né? Olha que o capítulo não coincide, né? Deveria coincidir com a divisão natural do texto, mas não coincide não. Então vai do capítulo 11, do versículo 2 até o capítulo 13, versículo 53. A gente vai arredondar para o versículo 58, tá bem? Mas observem o capítulo 13, versículo 53. Eu vou ler aqui.
Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, partiu dali dirigindo-se para a sua pátria. Então, observa que a marca de texto que o autor deixou, é o ensino de Jesus, e quando ele conclui o ensino, e ele parte para uma outra realidade. Então, esta terceira parte ela pode ser identificada como a revelação escondida. Então, a primeira parte é a formação dos discípulos. A segunda parte, a missão, o empenho missionário. A terceira parte, a revelação escondida. E a revelação é escondida porque só aqueles que estão despertos para isto é que podem entender. Quem não está desperto não vai entender. Tem que estar desperto. A atenção, a observação, o cuidado em tomar as coisas é bem expresso nesse capítulo 13, versículo 53 em diante. Eu vou ler, vocês me acompanhem aí, tá? Estou lendo na Bíblia de Jerusalém. Eu não falei, mas eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Então, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, versículo 53. Tá assim, ó. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem tal sabedoria e esses milagres? E aí a identidade do personagem. Eles fazem uma pergunta querendo afirmar. Isso é muito próprio dos hebreus. Eles, para afirmar uma coisa, eles perguntam o contrário. Você vai achar estranho, mas é assim o jeitão deles. E a pergunta é assim: não é ele o filho do carpinteiro? Então, não é ele o filho do carpinteiro? E aqui tem uma coisa interessante, né? Porque tem um texto, aliás, tem vários textos no livro dos Provérbios que insistem que o pai deve ensinar uma profissão para o filho. E uma tradição judaica, chamada a tradição do Talmud de Babilônia, uma tradição que não é bíblica, veio um pouco depois do Novo Testamento, veio um pouco depois do Novo Testamento, então é do século 1 a 2 da nossa era. Então, o Talmud de Babilônia, tem uma hora que ele diz assim, eu não me lembro a qualidade que ele dá para a pessoa, mas ele fala que o pai que não... ele diz assim: o pai que não ensina uma profissão ao seu filho, ensina o seu filho a ser ladrão. Então, o pai que não ensina uma profissão ao seu filho, ensina o seu filho a ser ladrão. E uma variante seria: o pai que não ensina a sua profissão ao filho, ensina o filho a ser ladrão. Então, essa mudança, uma profissão e a sua profissão. Então, essa ideia de ter uma profissão é fundamental no modo de pensar e de agir hebraico. E aqui está a pergunta: não é ele o filho do carpinteiro? Querendo dizer, é ele o filho do carpinteiro. E um pouquinho antes, voltem um pouquinho no capítulo 13 ainda, mas no versículo 51. Capítulo 13, versículo 51. E aí Jesus pergunta para os que estão ouvindo a ele as parábolas que ele está dizendo. Pergunta aí: entendestes todas essas coisas? É a pergunta de Jesus aos discípulos. E a resposta deles é sim. Versículo 52. Então lhes disse: por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Olha,
eu não escondo que eu gosto demais do Evangelho de Mateus. Aliás, o Evangelho de Mateus foi o que me despertou para o estudo da Bíblia. O Evangelho de Mateus e o livro do Gênesis, mas o Evangelho de Mateus. E esse versículo aqui é extraordinário. Todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, se eu tô ligado, se você tá ligado, se você tá constantemente lendo, porque, gente, não tem uma formação final e definitiva. Não existe isso. Ah, agora eu aprendi, já sei, beleza. Meu Deus, isso é muito perigoso. Eu tô pensando agora numa médica, eu tô pensando numa médica que lamentavelmente parou no tempo. E com isso ela era bacana, ela cobrava pouco, mas ela era péssima médica, né? Imagina você ir num péssimo profissional que não se atualiza, que não lê, que não busca novos caminhos, nova argumentação. Eu pessoalmente me preocupo muito com isso, né? Então precisa ler, precisa conhecer. Imagina o sujeito que continua ainda, pensa num dentista que continua, quando vê uma cárie, já vai com aquele alicate, tirar o dente do peão. Quer dizer, que não sabe fazer o tratamento, que não se dedica. Quer dizer, é uma pessoa que não cresceu, vai perder. Então, não existe uma formação definitiva. Você tem que estar sempre lendo, se atualizando, buscando, investigando, vendo novas ideias. Não precisa concordar com as novas ideias, mas precisa saber que existem. Isso é muito importante. Então, o discípulo que se faz, o escriba, quer dizer, a pessoa que já está preparada e que se dispõe a ser discípulo, vai tirar do seu tesouro coisas novas, coisas velhas. Do mesmo tesouro ele está tirando coisa que já vimos e coisa que não vimos ainda. Isso é muito bonito. É uma visão muito bonita. E essa foi, então, a terceira parte. E a terceira parte é a doutrina, é a revelação de coisas que estão misteriosamente escondidas, mas que se eu me torno discípulo, eu venho a conhecê-las. Quarta parte agora, começa no capítulo, vamos colocar no capítulo 13, no versículo, vamos colocar no capítulo 14 para facilitar, né, para marcar certinho. Então, depois que Jesus fez esse ensinamento, partiu para outro lugar. Tem sempre essa ideia, a marca do texto é sempre essa. Jesus termina um ensinamento e vai para uma outra realidade. Então, a gente já sabe que quando acontece isso, está acabando uma parte e está começando outra. Essa quarta parte, então, começa no capítulo 14 e vai até o capítulo 19. Capítulo 19, no versículo 1. De novo, uma divisão que não coincide com o capítulo, né? E o capítulo 19, versículo 1, diz assim: quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia. Quer dizer, é a última etapa da vida de Jesus. É a última etapa. A etapa que ele já está caminhando para a Judéia, e na Judéia vai acontecer tudo, né? Na Judéia acontece a sua paixão, morte e ressurreição. Essa quarta parte do Evangelho de Mateus, a gente pode chamar de doutrina do julgamento. Tá bem? Doutrina do julgamento. Ou doutrina, vamos tirar a palavra julgamento, que ela não é muito legal. Vamos colocar doutrina da visão. Isto é, o discípulo, primeiro discípulo foi feito discípulo, primeira parte. Na segunda parte, o discípulo foi feito missionário. Na terceira parte, ele conhece coisas que a princípio não são conhecidas.
Então são os mistérios. Na quarta parte, ele agora precisa observar. Observar a si, observar aos outros, observar o mundo. Ele precisa perceber as coisas, né? E uma das coisas que ele precisa muito perceber é o próprio Jesus. Inclusive nessa parte, está muito forte o personagem Jesus. Jesus aqui faz a multiplicação dos pães, né? Vejam aqui, só para a gente perceber as coisas aqui, veja no capítulo 14, Mateus 14, versículo 13. Então tem, do versículo 13 ao versículo 21, tem o primeiro episódio dos pães. O segundo episódio dos pães está no capítulo 15. No final do capítulo 15, versículo 32 a 39. No capítulo 16, no versículo 13 até o versículo 20, tem a profissão de fé de Pedro. Eu não gosto dessa profissão de fé de Pedro, porque fé de Pedro não fica muito bonito, fé de Pedro, né? Então, melhor seria a confissão de Cesareia. Por que confissão de Cesareia? Por causa que no capítulo 16, versículo 13, Jesus está em Cesareia de Filipe. E confissão porque Pedro confessa Jesus, isto é, Pedro se expõe a sua fé em relação a Jesus. Então, veja que o discípulo, ele precisa olhar bem as coisas. Ele precisa captar o que está acontecendo e o que Jesus está ensinando. E isso vai até o capítulo 19, no versículo 1. Então essa é a quarta parte, né? Essa quarta parte é a doutrina da visão. Eu tinha colocado doutrina do julgamento, mas julgamento não fica bem porque a gente associa julgamento a uma coisa que não é exatamente o que aqui o texto está sugerindo, né? Então essa é a quarta parte. E a quinta parte começa no capítulo 19, no versículo 2, né? Capítulo 19, no versículo 2, e vamos até o capítulo 26, versículo versículo 1, isso, vai até o 26, versículo 1, tá bom? E aqui, nesta quinta parte, a gente tem toda... me desculpa, eu me confundi com uma coisa aqui, aquela parte do capítulo 13, versículo 54, ou 14, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 1, é isso mesmo. É a doutrina da visão. E agora, do capítulo 19, versículo 2, até o capítulo 26, versículo 2, é o discernimento. Então, o discípulo é chamado a ter discernimento. De fato, aqui tem muitas coisas ligadas ao discernimento. Muito ensino de Jesus em torno do discernimento. Vamos pegar só um exemplo. No capítulo 21. Capítulo 21 tem, logo no início, a entrada de Jesus em Jerusalém. E notem que no versículo 10, olha o versículo 10. E entrando em Jerusalém, é Jesus que está entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: quem é este? Você nota que Jerusalém não entende nada. Jerusalém parece que nunca entende quando as coisas estão acontecendo. É impressionante. E
Aqui está acontecendo isso com Jesus adulto, entrando na última semana, no início da sua última semana. Jesus adulto, antes da paixão, morte e ressurreição. Coloca uma marca nesse texto e vai para o capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 3. Também, Mateus, capítulo 2, versículo 3. Olha lá, tá dizendo assim, ó, quer ver? Capítulo 2, versículo 3. Os magos estão perguntando, cadê o rei dos judeus que nasceu, que nós vimos a sua estrela no Oriente, e nós viemos aqui para adorá-lo, e o resultado disso. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém nunca entende quando o Messias vem. Não entende agora, os magos entendem, mas Jerusalém não entende. No capítulo 21, volta para o capítulo 21 de Mateus. Capítulo 21. E no versículo 10, em Jerusalém, ele está entrando e a cidade inteira agitou-se e perguntava, quem é esse? E a resposta, este é o profeta Jesus, da onde? De Nazaré, da Galileia. Lembrem-se que lá no final do capítulo 2, ele será chamado Nazoreu ou Nazareu. Aqui, claramente, ele é de Nazaré e ele é profeta. E ele é um nazir. Ele é um homem dedicado aos valores que ele está agora anunciando. Esse discernimento, Jerusalém precisa fazer. O discernimento o que é? É quando você pega uma realidade e você precisa perceber as partes da realidade. Você tem que destrinchar a realidade, você tem que analisar por dentro. E nem sempre é fácil, porque as coisas muitas vezes coincidem. Aliás, coisas boas e coisas ruins estão sempre acontecendo juntas. A questão é que a gente precisa saber discernir. E nós não podemos ir só pelo que eu gosto ou não gosto. A gente tem que ter outros critérios. O critério da verdade é um critério importante. A filosofia busca a verdade. A gente precisava estudar a filosofia. E não só ficar vendo... Eu ia fazer uma crítica. E não só ficar vendo programa de televisão... que fala de violência, e nem só ficar vendo também programa de televisão que só fala de religião. Sabe? Também tem isso. Eu sei que muita gente fala assim, ai, Padre Mauro, mas não dá, a gente está em casa agora, o que a gente vai assistir? Fica assistindo coisa de igreja. Tá bom, não estou dizendo que está errado. Você está assistindo uma coisa de igreja agora, aqui, não é? É claro que tá. Não estou dizendo que é errado fazer isso, mas eu estou dizendo que quando a gente fica só numa coisa, quando a gente não consegue dialogar com coisas diferentes. Eu dou graças a Deus que na faculdade a gente tem que falar para pessoas que não pensam como a gente. Tem que falar para ateu, tem que falar para gente de outras experiências religiosas. Isso é muito estimulante, porque eu falo, mas eu também tenho que ouvir. Então, não procura só uma coisa que você gosta. Claro que a minha zona de conforto, claro que eu me sinto muito bem, né? Olha, não tem coisa melhor para mim? Olha, não tem coisa melhor para mim do que eu estou fazendo agora. Falar da Escritura, falar da Bíblia. É a melhor coisa que tem. Só que eu estou falando para gente que está atenta e que aceita. Então é confortável para mim. Agora, quando eu vou numa sala de aula da faculdade, aonde não tem ninguém que crê como eu creio. Tem duas pessoas que são espíritas.
O resto é tudo ateu. E tem aqueles ateus virulentos, né? O ateu virulento é aquele que odeia qualquer tipo de religião. Mas por religião, entenda-se, Igreja Católica. Então, você tem que saber conversar com esse povo, você tem que saber argumentar. E o caminho não é esse daqui, porque esse caminho aqui é para nós que já estamos predispostos. De modo que o discernimento, estou falando isso por conta da ideia do discernimento. O discernimento é quando eu consigo observar as coisas. E tem valores, até no ateísmo tem valores. Né? Eu me recordo agora de um romance de um famoso escritor, que agora não é muito mais badalado, mas um tempo atrás foi muito badalado. Eu li todos os livros dele. Pelo menos que eu tive conhecimento. Morris West. Morris West escreveu um livro no qual ele fazia a previsão. Ele escreveu 2 livros, escreveu muitos livros, mas num deles ele escrevia e fazia a previsão de um Papa eslavo. 10, 15 anos antes do Papa João Paulo II, que era polonês, portanto era eslavo, Morris West fazia a previsão de um Papa eslavo. E curiosamente, ele também fez a previsão de um Papa argentino, né, que não aceitou ser Papa. Ele rejeitou. Isso é um romance, são romances deste autor. Mas eu me recordo que num desses livros, que é do Papa eslavo, e o Papa se chamava Kirill, tem até um filme, o nome do livro e o nome do filme é As Sandálias do Pescador. As Sandálias do Pescador. É um romance que foi feito um filme muito bonito, com Anthony Quinn, um muito bonito filme, e o livro é mais interessante ainda. Mas tinha uma frase lá no livro, porque esse que foi Papa eslavo era um russo, não era um polonês, era um russo, e ele teria sido preso durante anos, durante 20 anos ele ficou, esse bispo ficou preso num campo de concentração da Sibéria, e aí ele foi negociado com o Ocidente, e ele entrou como moeda de troca. Então ele foi trocado e um dia ele estava na Sibéria, no outro dia ele foi para Roma, e chegando em Roma todo mundo queria entrevistá-lo, e aí perguntaram sobre o regime comunista da União Soviética. E aí ele dizia, neste romance, é um romance, ele dizia: todo regime que dá trabalho e comida e condições de saúde para os seus cidadãos é em si um regime bom. Claro que ele fez uma resposta inteligente e se deteve apenas em alguns aspectos. Mas para dizer que até o ateísmo tem coisas boas. E eu já li alguns livros de ateus, e tem ateus que têm ideias mais interessantes, às vezes, que alguns religiosos. Então, mais inteligentes, mais abrangentes. Não é porque o sujeito não crê que ele não merece confiança. Se ele não crê, mas ele é honesto, ele é justo, ele é reto, ele é um homem de boa vontade. Então vale, beleza, tá? Por isso que o discernimento é uma coisa que é pedida a você e a mim, que somos gente que tem fé, né? Creio que nós tenhamos fé. Mas é também pedida, o discernimento é pedido a toda pessoa que está aí na sociedade. Nós não podemos reagir. O problema é que a gente reage a uma palavra política, e nós estamos muito nessa situação agora, né? A gente reage a uma questão cultural, por exemplo, eu reajo a uma música. Por exemplo, se tocar aí, sei lá, a nona sinfonia, a sexta sinfonia de Beethoven, que eu gosto muito, eu vou reagir, eu vou ter um sentimento, eu vou ter uma reação orgânica até. Se de repente vier um concerto de Mozart, né, o concerto número 41, que é bonito, eu gosto muito, então eu vou ter uma outra reação, é mais acelerado, então é mais interessante. Se for a nona de Beethoven, se for
não sei, uma música de Bach, a tocata em fuga em ré menor, se for o Evangelho segundo Mateus, de Bach também, ou de Beethoven, agora já estou até confundindo os autores. Eu estou falando de música clássica, tá? De música erudita, de música de concerto, que produz alguma coisa na gente, que gera uma expectativa na gente, que gera uma reação emocional e intelectual também. Então, eu preciso perceber as coisas, eu preciso discernir. Então, estou falando demais nessa quinta parte do Evangelho, que é o discernimento do discípulo. E, finalmente, o epílogo do Evangelho. E o epílogo são os capítulos 26, 27 e 28. 26, 27 e 28, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Paixão, morte e ressurreição do Senhor. Aí você vai me perguntar assim, mas por que o Evangelho de Mateus, ele não é mais extenso, ele não é mais aprofundado, ele não é mais detalhado? Resposta: porque Evangelho não é biografia, porque Evangelho é querigma e catequese. Querigma é ensino, catequese é educação. Querigma é anúncio. Querigma é anúncio. E catequese é ensino. O ensino, ele se detém mais, ele explica mais. O querigma é imediato, é decisivo, é breve, é intenso. É mais ou menos por aí. Todos os evangelhos são assim. E não é só Mateus, não. Os outros evangelhos também. Tá bom? Bom, então é isso. Nós vimos a ideia de evangelho, que é querigma e catequese, anúncio e ensino. Eu dei um exemplo de como que isso funciona, aqui com o capítulo 1 e 2 de Mateus. Eu usei o próprio Mateus para dar o exemplo, né? Depois eu apresentei as cinco partes do Evangelho de Mateus, dei uma indicação de cada uma das partes, tá bem? E apresentei o epílogo. O epílogo é o gran finale, é a conclusão, que define tudo que veio antes. Então, tudo o que veio antes aponta para este epílogo, né? Tinha um canal de televisão que, quando apresentava as partes do filme que estava sendo transmitido, colocava na última parte epílogo, né? Eu não sei se ainda coloca, nem me lembro que canal que era, mas fazia essa indicação para o espectador saber que era o final, né? E então é isso aí. Nós vimos o grosso, a estrutura literária e teológica em parte, pelo menos em parte, do Evangelho segundo Mateus. Semana que vem, às 8, vamos tentar começar às 8 horas semana que vem, né? Às 8 nós vamos ler textos do Evangelho de Mateus. Eu sei que alguns de vocês estão falando, mas a gente já viu na escola bíblica, quando a escola bíblica era assim ao vivo aqui na paróquia, né? Pois é, mas muitos que estão acompanhando agora não viram, então eu vou retomar algumas coisas que a gente já viu, tá bom? Para isso eu quero propor a vocês leitura. Será que vocês aceitam o desafio de ler o capítulo 3 e 4 de Mateus na Bíblia de Jerusalém? Eu espero que a maioria tenha a Bíblia de Jerusalém, tá? Então, na Bíblia de Jerusalém, capítulo 3 e 4, com as notas de rodapé, tá bom? Precisa ler com as notas de rodapé,
As notas de rodapé ajudam a gente a compreender melhor o texto. Tá bom? Façam essa leitura e vamos caminhando, tá? A intenção nossa da escola bíblica justamente é fazer com que a gente compreenda o texto bíblico. Aqui eu vou tentar sempre fazer uma leitura que tem o traço da literatura, da história e da teologia. Lembra? Literatura, história e teologia. Então, literatura porque é texto que a gente está lendo. E se é texto, a gente precisa ter o contato com o texto. Claro que a gente podia, na realidade, a gente precisava ler o texto original, o texto grego, mas não dá para fazer isso, né? Nem na faculdade dá para a gente fazer isso daí, não. Então, se precisar, a gente traz alguma palavra grega para poder entender bem o caso, né? Então, literatura. Então, primeiro elemento, literatura. O segundo elemento, história. Porque todo texto tem uma história. O texto, para chegar até mim, ele chegou a partir de uma história, né? Ele não saiu... O cara que escreveu Mateus, provavelmente não escreveu do jeito que nós temos hoje. Alguma coisa foi mexida. Aí tem gente que diz, então não dá para acreditar na palavra de Deus, porque qualquer um mete a mão lá e mexe. Não é assim, gente, não é assim. A questão de traduzir de uma língua para outra é um caso muito sério. Traduzir de uma língua para outra é muito complicado. Então, é natural que numa tradução alguma coisa não encaixa direito. Então precisa ser explicada, precisa ser entendida, precisa ser investigada, né? Então isso quer dizer que o texto tem uma história. Uma história. E além disso, o texto tem uma teologia. Teologia. Teologia é a palavra teologia. A palavra teologia, tem mais alguns minutinhos aqui. A palavra teologia indica palavras sobre Deus, discurso sobre Deus, tá? Então a teologia não é tanto um estudo sobre Deus, é um discurso a respeito de Deus, tá bom? Discurso a respeito de Deus. E para isso, então, se a gente tem uma experiência de Deus, a gente tem uma fé, a gente vai querer entender. Então, literatura, história, teologia. Literatura, história, teologia. E hoje a teologia, ela chama a atenção de muita gente. Porque a nossa sociedade, ela imita, desculpa aqui, eu vou fazer uma crítica, mas não é uma crítica partidária, política partidária não, tá? É uma crítica política, não partidária. A nossa sociedade, ela imita muito os Estados Unidos. Aliás, quase todo o Ocidente imita bastante os Estados Unidos, e os Estados Unidos imitam outros, por sua vez. Mas o que eu quero dizer é que a sociedade americana, ela é muito religiosa. A sociedade norte-americana, ela é muito religiosa. Agora, isso não quer dizer que ela é boa. Não. E nem quer dizer que ela é inteligente. Não. E eu tenho argumentos para comprovar isso daí. Só que não vou usar esses argumentos agora. Mas o pessoal, eles têm uma visão religiosa bastante restrita. Eu quase arrisco dizer que nós, no Brasil, temos uma visão religiosa até mais evoluída do que a visão religiosa dos norte-americanos, numa grande parcela da população, tá? Uma grande parcela da população. Você quer saber, com todo respeito, tem gente nos Estados Unidos porque lá é a pátria da comunicação, do desenvolvimento econômico, do capitalismo.
Então, né, teoricamente, o padrão de vida lá deveria ser altíssimo. Mas o padrão da educação não é tão altíssimo, não. Tem gente lá que nem sabe para que lado fica a Europa, a Ásia, as Américas. Tem gente que não sabe, não tem noção de distância. Então essas coisas que a gente aprende na escola, o pessoal não tem muito essa ideia lá. Bom, aqui também no Brasil tem gente que não tem. Mas eu digo, lá deveria ter, porque o desenvolvimento econômico é maior lá. É isso que eu quero dizer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar de comparar a gente com os outros e vamos ficar nessa ideia. A teologia, ela é importante. Porque teologia, sendo um discurso sobre Deus, sendo uma palavra a respeito de Deus, ela me ajuda também a entender coisas a respeito da história, a respeito das pessoas, a respeito de visão de mundo, né? A pessoa que tem uma boa formação teológica, eu acredito, claro que isso depende muito também da personalidade do peão, né? Mas a pessoa que tem uma boa visão teológica, ela consegue dialogar com muito mais facilidade com outras pessoas que pensam diferente. Eu acho que isso... Bom, isso eu busco. Eu quero para mim. Porque eu acho que isso faz bem para mim e para quem está comigo, né? Tá bom? Chega, já falei bastante. Então, terça-feira que vem, né? Que dia é terça-feira que vem? Que dia que é terça-feira que vem, Jurandir? Nem me lembro que dia que é. Então, terça-feira que vem, dia 28. Terça-feira que vem, dia 28, nos encontramos 8 horas, neste canal. Estamos usando também o YouTube. Eu estou aqui na frente com o YouTube. Eu sei que tem algumas pessoas lá. Não? Não tem? Tem um inscrito. Tem um, Não se inscreveu. Fala para eles que entrar e inscrever. Quando você entrar, tá me dizendo o Jurandir aqui, que está me ajudando aqui, se você entrar no YouTube, como é que é? Tem que se inscrever lá, né? É o YouTube, é o meu? É o da paróquia? O da paróquia. É o da paróquia, é o YouTube da paróquia. Tá bom? A gente vai colocar ele no grupo. Ah, o Jurandir me diz, acho que você ouviu, que vai ser colocado esse endereço também no grupo. Agora estamos todo mundo usando YouTube, live para todos os lados, e site disso, e Facebook, Instagram, Jitsi Meet, e Hangout, e Zoom, e Teams, e tanta coisa. É tudo umas palavras assim que não tem muito sentido, sabe? Zap, coisa que... Mas tudo bem, graças a Deus que tem isso daqui, né? Então, eu quero mandar aqui uma saudação para Sandra Paula, Kashivagi, a Tereza, a Laura, a Suzy, Denise, Nívia, Maria Helena, Marli, Tereza, o seu José Quinderé, o Diácono Elton, olha aí, saudações, Diácono, a Kelly, o Larry Lopes, Antonina, Ana Paula Borges, saudações, Andréia, Cati, a Luciana, olha a Luciana, Célia, Heloísa, Rosineide, Josi, a Raquel, Márcia Escudilha, Laura, Conceição, Fran Leão, Marli já foi, olha aqui a Caroline, Tina, meu Deus, Tereza, mais um bocado, Júnior Santana, Cristina, Lúcia Afonso, Lucinha, Antonina, o Avelino, a Beatriz, a Silvete, olha a Silvete, a Sílvia, Celeste da Conceição, Sônia Maria Carvalho, Enaura, Isaías,
Ju, Elias, Silvete de novo, olha aqui, Enzo, Alexandre, Ronaldo, quem mais aqui? Dilson, Dani, olha, Dani, Jeff, Yara, Paulo César, Suzy, Denise, Moacir, Márcia, Milton Grum e família, Bruno, Luciana, Sônia, Rob, Zé Neto, meu colega, meu amigo, Padre José Neto, Martinho Wagner, Isildinha, Cidinha, os homens do terço da Loreta, a Laurita, oi Laurita, Victor, Isildinha, Etelvina, olha a Etelvina, Tereza, meu Deus, quanta gente que não acaba mais, Rosineide, Wallace, Eda, olha aqui, Leia Herter, Leia, Dona Leia, uma saudação para você, Silvana, Pedrina, a Sol, Rosineide, Daiane, olha, Felipe, grande Felipe, a Valéria, o Diácono Edson, meu São Bento, olha aqui, a Penha, Vera Lúcia, a Ivone, o Jaime, Satico, olha só, você também, Carlinha, nossa, quanta gente aqui, e tem mais gente aqui, mas já deu o meu horário aqui, tá bom? Então, obrigado e a gente se vê nas transmissões da Eucaristia, todos os dias às 19 horas, se você puder, e na terça-feira, de novo, na Escola Bíblica, às 8 da noite, tá? Graça e paz para vocês, um grande abraço. Obrigado, Jurandir, que está aqui também me ajudando. Obrigado, saudações para todos.